Gente, vamos conversar aqui sobre uma coisa séria. A gente sabe que o Bolsonaro, quando ele estava na época de campanha ainda, ele deixou claro que se ele fosse eleito não haveria terra demarcada para índio. Já começa daí. E nem para quilombola, né? Ele não mentiu nesse ponto aí, ele não mentiu. O que ele tem poder para fazer é transformar coisas ruins na mentalidade do povo em coisas boas. Ou seja, o povo passa a achar que o que é ruim é bom e o que é bom e correto é ruim. Ele tem esse poder de persuasão, por meio de uma coisa chamada ideologia. Mas não vou entrar aqui no conceito de ideologia. Um outro ponto interessante é que quando ele foi eleito, ele convocou o Salles, que era o ex-ministro aí, que foi pego aí teve umas falcatruas aí de madeira ilegal saindo do país, encontradas pela polícia nos Estados Unidos, e sobrou para o Salles. Ele não é uma pessoa, digamos, adequada para ser ministro do meio ambiente. O Bolsonaro sabia disso, até porque ele já era, quando ele convocou ele já era processado pela Justiça de São Paulo por crimes contra o meio ambiente. Tá? Não é isso? Então, a gente sabe que, desde o início, que Bolsonaro não tem, assim, um apreço pelo meio ambiente, pela causa do meio ambiente, e por aí vai. Ele não tem. E não tendo, né, ele também não tem apreço pelos índios. E não tendo apreço pelos índios, ele não tem apreço pela vida humana, porque os índios são humanos. Né? Ele não os trata como tais, mas eles são humanos. Então, por que eu estou falando isso aqui? Por quê? Por que isso é importante? Porque saiu uma matéria aqui, no Jornal Globo, eu estou vendo ela aqui no site do terra.com, e daqui a pouco eu vou entrar nela. Antes disso eu vou falar o seguinte, lembra do Sidney, o Sidney Possuelo, que era ele é o ex-presidente da FUNAI, e também ativista. Ele devolveu, agora em março, uma medalha que ele tinha recebido, uma homenagem, que eu acho mais de 30 anos que ele tinha recebido essa homenagem, relacionada à causa indígena, e o Bolsonaro há pouco tempo também recebeu a mesma. O que ele fez? Em protesto ele pegou e devolveu a medalha que já estava com ele há muito tempo. Ele está correto? Corretíssimo. Corretíssimo. Foi muito importante essa atitude dele em relação a isso, muito importante. A gente deve tomar como lição isso aí. Uma das alegações do Sidney é que justamente o Bolsonaro ele não tem apreço nenhum pela causa indígena, e não tem mesmo. Agora, um outro ponto extremamente importante, antes de entrar aqui na matéria do Globo, sabe o que é? É aquela coisa do que ele assinou aí em fevereiro, um decreto aí, que libera, ou pelo menos, digamos assim, incentiva o que já deveria ter acabado há muito tempo, que é o garimpo ilegal na Amazônia e em outros lugares. A desculpa no decreto, né, uma das camuflagens que Bolsonaro costuma fazer, né, esse tipo de gente mentirosa costuma camuflar as coisas. Uma delas é o fato de chamar garimpo ilegal de mineração artesanal, é assim que ele chama. Eu vou ler aqui uma matéria do G1, antes de ler a outra do Terra. Diz o seguinte: o decreto de Bolsonaro sobre mineração artesanal é incentivo ao garimpo ilegal na Amazônia, apontam ambientalistas. A coisa é mais séria do que se imagina. Esse governo que está aí, que eu jamais votaria num cara desse, não votei, por isso estou de consciência limpa, e não o apoio também. Quem votou deve parar de apoiá-lo e deve lutar contra, deve se arrepender. Esse cara que está aí, eu li aqui só o título da matéria, né? Não precisa entrar aqui agora nessas questões, não. A gente tem que entrar aqui no seguinte, porque simplesmente dizer que o garimpo ilegal ele polui a natureza, tá? De modo assim, terrível, consome a terra literalmente, desmata. Você tem que escavar para fazer o garimpo. E para fazer ali a questão da separação dos materiais, para achar o ouro em si, o pessoal costuma usar mercúrio. E todos esses rejeitos eles jogam, sabe aonde? Nos rios. E, gente, isso acontece há décadas. Há décadas que isso acontece. Nos rios, mercúrio no rio. Tem ideia da magnitude do mal que estão fazendo pro meio ambiente? Né? Esse destaque está aqui também nessa matéria aqui que eu li o título. Vamos aqui para a matéria que saiu no Globo e o site aqui colocou o seguinte, ó. Porque o problema não é só o garimpo em si. Tem questões aí sociais, porque pelo seguinte, tem exploração do trabalho, tá? Tem limitação da vida dos indígenas. No caso aqui, essa matéria fala dos Yanomamis.
porque diminui a caça, diminui a pesca, diminui o território, porque por onde o garimpo passa é uma devastação total. E se é ilegal, já é ilegal mesmo, então não tem limite. Enquanto eles tiverem oportunidade de arrancar da terra, eles vão arrancar, eles vão explorar trabalhadores, inclusive os indígenas, tá? E para piorar a situação, deixa eu ler aqui para você ver o que está acontecendo. Olha só, garimpeiros que exploram as terras Yanomamis em Roraima estariam aliciando mulheres e adolescentes com comida em troca de sexo. Índio caça, tá faltando comida porque o garimpo tá acabando com o local? Índio pesca, como é que come peixe contaminado por mercúrio? Então coloca esse povo que vive lá numa condição de dependência, de ter que vender o próprio corpo. Olha só o que eles estão fazendo aqui, ó. Mulheres e adolescentes estariam aliciando mulheres e adolescentes com comida em troca de sexo, segundo o relatório obtido e divulgado pelo jornal o Globo. Tá vendo aqui a situação como é que é? Por que eu já liguei isso desde o começo ao Bolsonaro? Porque tudo é muito claro. O discurso dele, as atitudes dele contra a demarcação de terras indígenas e as atitudes dele, semelhante a essa aí do decreto que ele assinou agora em fevereiro, permitindo esse tipo de coisa, incentivando. Não é desse tipo de incentivo que a gente precisa, né? Incentivar a destruição da natureza e a exploração sexual de mulheres e crianças e adolescentes. Não dá. Esse é o povo que diz que é contra a pedofilia. É um tipo de moralismo. Eu já expliquei em todo lugar que eu vou, que eu converso sobre isso, que a gente entra em questões morais, eu entro na questão do moralismo. E o moralismo é em si hipócrita. Tá? Todo moralista é hipócrita. Não existe o verdadeiro moralista. Porque, ao meu ver, não. Tem gente que fala assim, você é um falso moralista. Não, todo moralismo é falso. Todo moralismo é falso. A moral, do ponto de vista essencial, já é uma fuga do homem de si próprio. Mas não vamos entrar nisso aqui não, vamos continuar aqui. Ó. A maior terra indígena do país é alvo de cerca de 20 mil garimpeiros. É muito garimpeiro lá dentro. Tá? Eles são violentos, têm armas. Olha só, o avanço do garimpo ilegal levou a área, além dos problemas já conhecidos como a contaminação dos rios, a gente acabou de falar aqui, devastação da floresta, malária e violência, né, na disputa pelas áreas, a violência sexual de mulheres indígenas. É isso, gente. Estupro. É praticamente estupro. Tá? O relatório elaborado pela Utucara Associação Yanomami revela a morte de ao menos 3 menores abusadas por garimpeiros. Isso mesmo. Adolescentes sendo estupradas até a morte. É o que você ouviu falando aqui mesmo. Olha só. De acordo com o Globo, o esquema envolve aliciamento, violência e abuso sexual contra mulheres e crianças. Os garimpeiros, em alguns casos, embriagam as jovens e as estupram até a morte. Eu sei que vai vir o Bolsonaro e diz, eu sei. E o Bolsonaro já disse assim, eu já sei que é culpa minha. Eu sei que tem essa putaria por parte desses energúmenos. Você sabe o que significa energúmeno? É um termo que o próprio Bolsonaro gosta de usar. Ele usou isso, inclusive, para Paulo Freire. Como se Bolsonaro fosse alguém para falar de Paulo Freire. Energúmeno, dentre os outros significados, as conotações aí, significa endiabrado. Quem defende uma coisa dessa, gente, é gente endiabrada. Não tem outra desculpa. Não dá. Não dá. Essa semana eu estava discutindo com um pastor. Pastor, para mim, hoje ele é um pastor no sentido institucional. Mas é porque no passado, na época de neófito, eu chamei esse cara de pastor. Hoje eu olho para trás assustado. E olha que ele é um cara que já viveu com os indígenas. Em épocas passadas ele fez missões, junto acho que aos Caiapós, enfim. Até fala a língua indígena. Eu fico imaginando uma pessoa assim, eu não tô aqui falando só especificamente dele. Eu tô dando exemplo. Mas gente assim, que viu em 2018 o Bolsonaro falando contra a demarcação de terra para os índios, e que se você retira a demarcação de terra, então você retira a proteção do Estado, porque quem protege esse povo é o Estado. Eu fico imaginando uma pessoa dessa simplesmente assistindo ele falando aquilo e falar, eu vou votar nesse cara porque ele é o cara. A desculpa é o ódio do PT, ou então tal comunismo que não existe no Brasil, gente. Dizer que PT é comunista, desculpa. Eu não vou dizer que uma pessoa dessa é burra não, porque eu vou ofender. A minha intenção não é essa. É triste. Bora continuar aqui a leitura aqui. Ó. A situação do povo Yanomami se torna mais difícil com o avanço do garimpo. Com a oferta, ó, aqui, ó, o que a gente falou no começo aqui, ó, com a oferta da caça cada vez menor,
e saúde dos indígenas também debilitada pelas doenças trazidas pelos invasores, que são os garimpeiros, as jovens indígenas se veem obrigadas a trabalhar para os garimpeiros. Se aproveitando da fome das mulheres Yanomamis, os invasores propõem troca de comida por sexo, escolhendo mulheres e jovens para passarem as noites com eles. Ó, gente, então, vamos ficar aqui nessa expressão bem aqui, ó, que essa afirmação aqui da violência sexual. De acordo com o Globo, vou ler de novo aqui, tá? De acordo com o Globo, o esquema envolve aliciamento, violência e abuso sexual contra mulheres e crianças. Então, essas pessoas que dizem que defendem as crianças, que dizem que são contra a pedofilia, enfim, são gente, ou uma coisa ou outra. Ou são ignorantes, no sentido de que não têm conhecimento, nesse ponto eu não posso julgá-las, eu só posso alertá-las. Ou, número 2, não tem caráter. Sabe da questão, mas não tem caráter. Você que defende esse cara ainda, em qual lado você está? Em qual situação você está? Você está na situação da ignorância ou da canalice? E se você defende isso em nome de Cristo ainda, piorou a situação. Como é que defende uma coisa dessa? Você defende missões evangélicas para ir lá nos índios? Falar o quê? Eu lembro, há uns 7 anos atrás, uma reportagem, se não me engano, não lembro se era no Jornal Nacional ou era no Fantástico. Um índio com a Bíblia na mão defendendo o garimpo. Porque os caras compram ele, nesse caso era outro, né? Era outro caso. Não tinha chegado a uma devastação tal a ponto de pelo menos na reportagem ele não falou. Mas o cara estava sendo a favor, o índio lá estava sendo a favor, estava vestindo como gente não indígena, né? Como gente urbanizada, com a Bíblia na mão, defendendo o garimpo na área dele. E dizendo assim, ó, tudo que está acontecendo aqui, essa destruição da natureza, está escrito na Bíblia, ele falou desse jeito. É profecia se cumprir. Que tipo de evangelho que esse povo está levando para eles lá? Não já basta a massa brasileira como um todo, mesmo os ocidentais propriamente ditos, no sentido cultural, aqui, os brasileiros, os civis, sendo manipulados por religião evangélica a ponto de eleger um cara que é praticamente um genocida. Agora os índios também sendo vítima desse falso evangelho. Qualquer pregação que tira a responsabilidade da pessoa defender a natureza, é uma falsa pregação, não pode vir de Jesus Cristo. Vem de Satanás, mas não de Jesus Cristo. Pode vir em nome de Cristo, mas mesmo vindo em nome de Cristo, vem a serviço de Satanás. Eu não deixo de tocar nesse assunto de maneira nenhuma. Porque toda vez que eu ainda converso com um bolsonarista, a exemplo do que eu acabei de falar aí, discutindo com o pastor essa semana, ainda ontem respondi ele, no Facebook, pastor institucionalmente, porque para mim não pode ser pastor. Na prática não, pastor, como é que esse cara vai pastorear quem? Vai levar para onde? Pastor guia a ovelha para onde? Para onde que um cara assim está guiando a ovelha? Me diga. Pro inferno? Porque Jesus não está na vida de um cara desse. E portanto não pode estar na fala. A não ser que ele assuma, dizer bem assim, olha, não tem nada a ver com Jesus e pronto. Eu prego aqui para ganhar o meu dinheiro, meu salário da igreja. Acabou. Por que não fala logo isso? Situação triste. Isso tem que ser denunciado, isso tem que ser parado. Vou ficar por aqui, mas esse assunto ainda rende muita coisa, viu? Muita coisa.